Alô, alô, nação rubro-negra, aquele abraço do Elano Maia aqui no Flashempo para trazer esse pós-jogo, meus amigos. 2-0 Flamengo em cima do Corinthians no Maracanã, meus amigos, com quase 60 mil pessoas que puderam aí, meus amigos, acompanhar a vitória do Flamengo em cima do Corinthians com um gol do Pedro e o outro gol do Lohan, meus amigos. E eu quero trazer aqui a minha opinião sobre essa partida de hoje, tá certo? Que coloca o Flamengo aí na liderança do Campeonato Brasileiro, né? Mas lembrando que amanhã a rodada de número 6 tem outros jogos e a posição do Flamengo pode ser alterada dependendo dos resultados, tá certo? Mas antes de dar uma sequência, meus amigos, aqui nesse vídeo pós-jogo, eu quero fazer um convite especial para você que está chegando pela primeira vez aqui ao canal Flashempo, tá certo? Debaixo do visor que você está me vendo, você vai ver um nome escrito inscreva-se. Você pode tocar nele, do lado vai aparecer o sino das notificações, a qual você vai escolher a opção todas, porque só assim você será notificado sobre vídeos novos e entradas ao vivo através de live. E eu quero já de antemão, meus amigos, agradecer aqui por você que tem chegado e tem efetuado a sua inscrição, tá certo? Você passa a ser um apoiador e um incentivador aqui do Flashempo, tá certo? Estamos chegando aí à marca de 500 inscritos neste canal. Claro e evidente, meus amigos, que é um passo de cada vez e estamos chegando a essa meta que já de antemão fico feliz demais, tá certo? E depois que conquistar essa meta, né, nós vamos juntos para atingir a meta de 1000 inscritos aqui no Flashempo, e eu conto muito com a sua participação e com o seu apoio, né, que é aí sem palavras, né? Esse canal ele depende muito do seu apoio, depende muito da sua inscrição. Então efetue agora, não perca tempo, tá certo? E claro e evidente você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo no nosso Mengão. Meus amigos, o Flamengo está em primeiro colocado, né? Com essa vitória em cima do Corinthians por 2-0, tá certo? Acompanhado aí pelo Atlético Paranaense, que amanhã, meus amigos, joga contra a equipe do Palmeiras, né? O Atlético Paranaense vice-líder com 10 pontos, Bahia em terceiro com 10 pontos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu fui abrir aqui no jogo de amanhã só para confirmar o jogo entre o Atlético Paranaense e a equipe do Palmeiras, né? Amanhã às 16 horas, horário de Brasília, lá no Allianz Parque. Então será um jogo bem disputado, né? Bahia em terceiro com 10 pontos também. Vamos dar uma olhada aqui. Tabela de classificação. Quarto colocado Botafogo com 9, acompanhado também pelo Atlético Mineiro com 9. Sexto colocado Bragantino com 9. Palmeiras em sétimo com 8 pontos. Oitavo colocado São Paulo com 7 pontos. Internacional em nono com 7 pontos. E o Cruzeiro em décimo colocado com 7 pontos, tá certo? Vamos torcer para que esse jogo aqui, Palmeiras e Atlético Paranaense, no máximo aqui, meus amigos, um empate, né? Um empate aí colocaria o Flamengo numa condição ainda de líder, tá certo? Amanhã temos ainda o jogo do Bahia, né? O Bahia vai enfrentar a equipe do Bragantino, né? Lá na Fonte Nova. Um jogo bem difícil, mas o Bahia está aí em terceiro colocado com 10 pontos, né? Tendo ainda, meus amigos, o Botafogo e o Atlético Mineiro com 9 pontos, podendo aí ultrapassar o nosso Mengão, né? Amanhã o Fortaleza joga aqui no Castelão, né? Contra a equipe do Fortaleza. Vamos torcer para que o Fortaleza vença o Botafogo e o Botafogo permaneça com a pontuação aqui de 9 pontos. O Atlético Mineiro amanhã, meus amigos, jogaria contra o Grêmio, né? Mas esse jogo
foi adiado devido aí ao que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, né? O que houve essa catástrofe lá no Rio Grande do Sul e as equipes não estão entrando em campo, né? Devido aí à situação do povo gaúcho que ainda está atravessando ainda esse momento ruim, né? Esse momento aí a qual realmente a gente precisa de um pouco de compreensão e de empatia também, mas eu acredito que aos poucos o povo gaúcho vai se recuperar dessa situação e os clubes voltarão a entrar em campo novamente. E é isso, meus amigos. O Flamengo teve esse jogo contra o Corinthians no Maracanã, jogo às 16 horas, horário de Brasília. O Flamengo, meus amigos, entrou em campo com a ausência, né, do BH, Eric Pulgar, mas eu vou trazer aqui a escalação real do Flamengo na hora do jogo, né? Vamos ver aqui. Pedro abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo. Lohan ampliou aí aos 63 do segundo tempo, né? Vamos ver aqui. Escalação. O Flamengo entrou em campo aqui com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Nicolas de la Cruz, Alan, Gerson, Lohan, Everton Cebolinha e Pedro, né? Meus amigos, o Flamengo hoje teve um comportamento diferente, né? Teve uma atitude realmente de buscar a vitória, de buscar pressionar aí o adversário, né? O Flamengo hoje teve um propósito diferente dentro de campo, né? Com certeza a gente não deve aí alinhar a questão, meus amigos, que houve o protesto, né? O Flamengo só jogou porque teve protesto lá em frente ao CT do Ninho do Urubu. Mas são essas situações que fazem aí o elenco ter um maior comprometimento com a camisa, com o clube, com a entidade, com a torcida, né? Mas o Flamengo hoje, meus amigos, se comportou de maneira diferente, de maneira aí a qual levou o time a pressionar a equipe fraquíssima do Corinthians, né? A gente pode destacar aí a atuação de Lohan, que jogou hoje, meus amigos, um jogo assim sensacional, um jogo para realmente encher os olhos aí do técnico Tite, que tem a intenção de usá-lo mais vezes ainda neste Campeonato Brasileiro e também em outras competições no decorrer da partida, né? Hoje, meus amigos, o Gerson também foi outro jogador que esteve acima da regularidade, né? O atleta não estava atuando tão bem nessas últimas partidas, mas hoje jogou bem demais ali na ponta direita, né? O Tite colocou ele nessa posição e ele soube ali fazer bem essa ponta direita, né? Atuando bem ali junto com o Varela, com o Nicolas de la Cruz também dando apoio, e foi essencial aí para o Flamengo construir esse resultado, né? Inclusive, meus amigos, teve também a atuação do Everton Cebolinha, que ajudou demais ali na ponta direita, junto ali na ponta esquerda, perdão, junto com o Ayrton Lucas e o Alan, né? Alan, que jogou novamente hoje como titular, soube aproveitar e está sabendo aproveitar na ausência, né, do Eric Pulgar, que não pôde jogar hoje. Certamente vai estar à disposição no jogo contra a equipe do Bolívar, né? Válido aí pela Libertadores da América. O Flamengo tendo que vencer a equipe do Bolívar para se manter vivo para uma futura classificação na Taça Libertadores da América para o mata-mata nas oitavas de final. E, meus amigos, pela parte aqui da defesa, nós vamos ter uma baixa, né? Já para a próxima partida, porque o Léo Pereira, o Fabrício Bruno estavam pendurados, né? O Léo Pereira levou um amarelo e está fora da próxima partida contra o Vasco da Gama, podendo ser substituído aí pelo Léo Ortiz ou pelo o Davi Luiz, né? É a opção que o técnico Tite tem para
repor aí o desfalque do Léo Pereira contra a equipe do Vasco, né? O Alan aqui terminou o jogo sem amarelar, continua pendurado. O Fabrício Bruno também continua amarelado. Mas hoje, meus amigos, tivemos aí uma atuação que nos trouxe esperança. Essa que é a verdade, né? O Flamengo agora vira a chave para o confronto contra a equipe do Bolívar, né? Esse jogo já será aí na quarta-feira, meus amigos. Será na quarta-feira. Será na quarta-feira esse jogo, às 21h30, no Maracanã. E a expectativa depois de uma vitória dessa, né, de hoje, o Flamengo tem aí o apoio da torcida, né? Tem o apoio aí da nação. Já no jogo contra a equipe do Bolívar, jogo aí que o Flamengo tem, meus amigos, que vencer e não pode pensar em perder de maneira nenhuma, né? Na Libertadores aqui o Flamengo está em terceiro colocado com 4 pontos, né? Podendo aí pular para 7 pontos e tendo que torcer contra o Palestino, que vai, meus amigos, jogar contra... A equipe do Palestino vai jogar contra... Deixa eu dar uma olhada aqui. A equipe do Palestino vai jogar contra a equipe dos Milionários. O Flamengo tem que torcer para um empate aí, para que não venha ter complicações, né? Mas tem que vencer a equipe do Bolívar. Vai ser muito importante o Flamengo pensar somente na vitória na quarta-feira, dia 15/5, né? 15 de maio, às 21h30. Meus amigos, a minha opinião sobre o jogo foi um jogo excelente, foi um jogo que o Flamengo teve uma visão realmente de querer vencer, e esse espírito é que o Flamengo precisa para o decorrer da temporada, né? Tem que pensar em vencer, tem que pensar em conquistar títulos, né, para apagar e afastar de vez esse mau retrospecto dos últimos jogos, e começou de hoje, né, com essa vitória em cima do Corinthians, tá certo? Você que gostou desse vídeo, comenta, curte, compartilha, inscreva-se, ative o sino das notificações, deixando seu like, deixando seu comentário, e até o próximo vídeo. E uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Tchau, tchau!